Nascida em Viana da Foz do Lima, Viana do Castelo, por volta de 1518, Branca Dias veio para o Brasil como perseguida pela Inquisição. Ficou presa 1 ano e 3 meses em Lisboa. As denúncias, segundo contam, veio por parentes que, certamente torturados, confessavam e apontavam outros. Em 1542, seu marido, Diogo Fernandes, recebeu doações de terras em Pernambuco, onde, em Camaragibe, ele levanta um engenho de açúcar. Branca chega em Pernambuco 10 anos após o marido. O casal residiu em Olinda, na Rua dos Palhais, hoje a atual Rua Bispo Coutinho. Nessa casa em Olinda funcionava uma sinagoga improvisada, Esnoga, e também uma escola para moças que funcionou de 1550 a 1560. Tiveram 11 filhos e também havia uma filha do marido com outra mulher, uma enteada chamada Briolanja. Diogo Fernandes chega antes de Branca e essa garota nasce em 1539. Talvez Branca tenha vindo por volta de 1545, quando foi solta condicionalmente e fugiu para o Brasil. Em Olinda e Camaragibe, eles mantinham práticas judaizantes e foram denunciados várias vezes por causa dessas práticas. 5 ex-alunas e 3 criados prestaram acusações perante o visitador. Branca observava o Shabat, Kashrut, Hagim, Yom Kippur, Sukkot, Rosh Hashanah e outros. Foi vista várias vezes praguejando após ser obrigada a comer a hóstia católica. Comparecia ativamente na igreja aos domingos para dissimular. Em Olinda, a comunicação entre os judeus da época era feita por códigos combinados. 2 judeus, pelo menos, eram incumbidos de fazerem as comunicações. Estes eram Jorge de Cajá, que inclusive era oficiante na sinagoga de Camaragibe, e Thomas Lopes, o Manco. Comenta-se que Thomas era da casta dos Coanim, portanto um Cohen. Dizeres populares afirmam que a identificação de um manco como cunho no Nordeste teria vindo por causa do termo Cohen, que era a casta de Thomas Lopes, e que também era manco, ou seja, ele puxava de uma perna. Ele deixava o pé dessa perna descalço e amarrava ou atava um pano na mesma e percorria as ruas de Olinda. Esse era o sinal para que os judeus se encontrassem na sinagoga. Já o Jorge Dias de Cajá, calceteiro, diziam também ser ele o rabi e sacerdote dos judeus, em Camaragibe e São Martinho. Se diz nas denúncias
que existia uma Torá e até Mezuzá. A Torá também se fazia conhecer por meio de uma cabeça ou crânio ou uma imagem de uma vaca. A Toura servia de símbolo por causa da semelhança do nome Torá e Toura. Para os curiosos, a cabeça de Toura em casa era passada como uma crença de proteção ao lar contra o mal. Até hoje, em algumas casas no sertão, ainda se coloca pelo menos um chifre de boi na porta ou na parede da casa para proteger. Branca se tornou a primeira senhora de engenho quando seu marido morreu entre 1563 e 1567. Ela administrou o engenho Camaragibe e veio a falecer entre 1588 e 1589, com 70 anos. Todas as denúncias foram feitas após sua morte. O casal deixou pelo menos uns 22 netos, podendo haver mais. Branca foi condenada à fogueira por grande número de denúncias e foi queimada após mortes em efígie, ou seja, um boneco de pano foi queimado simbolizando ela própria na fogueira. A Inquisição não podia deixá-la impune mesmo depois da morte. Alguns comentam que seus ossos foram levados para queimar junto ao boneco de pano. E outros acreditam que seus restos mortais permanecem descansando em algum lugar de Olinda ou Camaragibe. Espiritualistas e admiradores relatam emocionados sentir a presença do casal ou da própria Branca a continuar a sua jornada pelas ruas de Olinda. A Marim dos Caetés.